comigo essa canção. Você crê? Cante. Parece impossível a vitória chegar, pois a prova é tamanha e você quer desanimar. Não desista, não desista. Parece impossível se a vitória chegar, pois a prova é tamanha. Não desanime, não. E você quer desanimar, mas não desista, meu amigo. Não é o fim. Deus não te chamou para perder. Não desista, mas não desista, meu amigo, não. Não é o fim. Deus está trabalhando por você. Receba de Deus esse milagre na sua vida. Vai acontecer um milagre de Deus. Pode cantar, contigo o Senhor está. Não tenha medo, Ele vela por ti. Garante a vitória, Ele vai te ajudar. Vai acontecer um milagre de Deus. Pode cantar, contigo o Senhor está. Ele está contigo, não tenha medo. Ele está trabalhando por você. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida esses dias, meu amigo. Ele garante a vitória, é só confiar. Aleluia! Vai acontecer um milagre de Deus. Pode cantar, contigo o Senhor está. Não tenha medo, Ele vela por ti. Garante a vitória, Ele vai te ajudar. Vai. Um milagre de Deus. Pode cantar, contigo o Senhor está. Faz um milagre naquela vida, Senhor. Tenha misericórdia. Derrama da tua graça nessa vida, Senhor. Garante a vitória, Ele vai te ajudar. Aleluia. Vai. Não tenha medo. Garante a vitória, levanta a tua mão pro céu e diz: Ele vai te ajudar. Vai. Grandioso Deus, o nosso Pai que estás nos céus. A ti, Senhor, toda a glória, toda a honra, todo o nosso louvor, por mais um final de semana abençoado, Senhor, e por estarmos aqui mais uma vez para nós dirigirmos, celebrar mais um culto de louvor e gratidão a ti, Senhor,
por reconhecer a tua grandeza e o teu senhorio e todas as bênçãos, os teus benefícios dispensados para com nossas vidas e todos aqueles que estão nesse momento, Deus, agradecido pelo teu milagre, pela tua proteção divina. Pai, recebe a nossa oração também em favor desta live nesta noite, que cada vida que hão de assistir este culto, participar desta live, Senhor, possa ser tocado pelo teu Espírito Santo, e o Senhor traga para todas as vidas o fortalecimento, o ânimo, a alegria de te servir e aguardar nas tuas promessas divinas, Senhor. Tudo isso, meu Deus, e muito mais, nós te oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Nós desejamos mais uma vez saudar a todos os nossos amados irmãos com a paz do Senhor nosso Deus. Agradecidos estamos por esse dia tão especial. Estamos dando início mais uma live nesta oportunidade. Eu os convido para a leitura de uma passagem bíblica e posteriormente estarei fazendo um breve comentário a respeito, o porquê dessa live de hoje, tá bom? No livro do profeta Abacuque, capítulo 3, um texto bastante conhecido, eu quero me deter no verso 17 e o verso 18, e a parte A do verso 19. Abacuque, capítulo 3, verso 17, 18, e a parte A do verso 19. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Glória a Deus. Aqui na parte A do verso 19, diz: Jeová, o Senhor, é a minha força. Glória a Deus. Esta leitura da Bíblia que acabamos de fazer, um texto bíblico, para nossa meditação. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço a Deus nesta oportunidade, já pelos irmãos que já iniciaram conosco aqui, já fazendo suas postagens, o compartilhamento, enfim. Deus abençoe poderosamente. Eu já quero aqui adiantar para os irmãos a razão pela qual nós estamos dando início a esta live hoje. Os irmãos que estão me ouvindo, repasse para outros no final da live, eu devo recapitular essa informação. A nossa igreja é uma das igrejas que nós não temos aberto os templos nesse período desses decretos, dessas últimas semanas, com percentual de 10%. E o governador Camilo Santana, do estado do Ceará, ontem revelou a flexibilização do decreto, e a partir de amanhã nós teremos um percentual superior ao anterior. E a partir de amanhã, segunda-feira, nossas igrejas vão funcionar normalmente nos dias marcados como sempre. E os irmãos que estão nos ouvindo, repasse isso para outros, compartilhe com outros irmãos e dirigentes, porque as congregações, tanto sede quanto o interior, elas vão funcionar esta semana, a partir de amanhã, segunda, terça e quinta. Segunda, terça e quinta. A nossa sede vai funcionar segunda, quarta, quinta e sexta. A quinta-feira é a quinta com Deus, e segunda-feira o culto do círculo de oração. Eu convido por Deus para orar amanhã como sem falta. A igreja precisa orar. Não é possível que temos ainda irmãos na altura dessa situação que não tenha percebido que nós precisamos
buscar a Deus em oração, como nos ordena a palavra de Deus, tá? Então amanhã nosso círculo de oração. Quarta-feira nós temos o culto de missões. Quinta-feira nossa tradicional quinta com Deus. E sexta-feira nosso abençoado culto de doutrina. Os irmãos estejam conosco na sexta-feira para o culto de doutrina, tá? Inclusive o nosso templo sede tem espaço suficiente. Já está aqui nosso irmão Adão e Letícia, Deus abençoe. Recentemente também passou a imagem da irmã Orleane, né, Hilton? Então, nosso templo sede tem espaço para os irmãos estarem dentro do que exige o protocolo. Então não deixem de vir. Também nossa irmã Luzia Paiva, para a sua irmã Luzia e todos da sua família. Luzia, esposa do presbítero Edilson, Deus abençoe. Então, a sede, repetindo, tem espaço para que os irmãos venham. E a gente desta feita, organizamos assento um pouco diferente. E a nossa recepção estará de prontidão para atender nossos irmãos, colocando cada pessoa no lugar de melhor segurança, além das demais exigências do protocolo, também o distanciamento. Então os irmãos venham, de forma que será uma bênção de Deus ter vocês conosco, tá certo? Esta fase que nós estamos retomando para nossos templos é tempo do povo vir para o templo, para nós aproveitar o tempo e buscar a Deus no templo, tá? Glória a Deus. Meus irmãos, antecipadamente aqui, eu quero também repassar mais um aviso. O nosso convidado especial para o culto de hoje, já tivemos nisso o nosso cantor Hildo Freitas, vai também cantar no encerramento, né, Wilton? Nossa irmã Maria Paiva, né? Maria Marlene, que a minha esposa dava. Quem é essa irmã Maria Marlene? É a irmã Maria Paiva, glória a Deus. O Hildo Freitas também vai cantar no encerramento dessa live. Mas a convite para ministrar a palavra hoje está a nosso convite, o diácono Elton, né? Hoje é a família Palácio, né? Daqui a pouquinho a minha nora Rebeca vai louvar a Deus. E posteriormente o diácono Elton, meu filho, também vai ministrar a palavra do Senhor. Essa semana ele passou uma prova. Eu convidei ele agora na semana passada para pregar hoje. E agora mais recente, mais próximo final de semana, o pastor dele, pastor Josué Mendonça, meu amigo, a quem eu mando aqui um abraço e a paz do Senhor, pastor do Elton, convidou também para ministrar uma palavra hoje na live de hoje. Como lá é mais cedo, ele já pregou lá em Sobral. Irmão Paulo Souza, Paulo Roberto, Deus te abençoe, já pregou na live de Sobral e agora daqui a uns minutinhos estará pregando a nossa live aqui na de Santa Quitéria. Já teremos conosco a presença do diácono Elton e da sua esposa, a irmã Rebeca, e também a presença da Helena, minha neta, minha primeira e única neta por enquanto, né? Então nós vamos logo mais ouvir esta família trazendo aqui o recado de Deus através do cântico e através da ministração da palavra de Deus nesta noite. Mas antes disso, eu devo já orientar os irmãos que daqui também a alguns instantes nós convidamos o povo de Deus, irmã Milena lá do bairro dos Pereiros, Deus te abençoe, com toda a família Mota. Daqui a alguns instantes, no louvor que a irmã Rebeca, minha nora, vai louvar a Deus, nós vamos também cooperar, contribuir com a obra de Deus, com as suas contribuições que você consagrou, reservou para trazer para a obra de Deus. Contribuir para o trabalho do Senhor é uma atitude de quem é grato. E eu estava esses dias pensando a respeito dessa temática, gratidão. Eu acredito que a igreja atual, o povo de Deus, aliás, todas as pessoas atualmente, nunca tiveram uma fase que devemos sermos tão gratos a Deus. Nunca antes, não sei se haverá futuramente uma outra, nesse sentido que eu vou falar. Para sermos tão gratos a Deus do que nos dias de hoje. Especialmente hoje, em você poder estar respirando gratuitamente e ofertar, contribuir. É uma atitude de um coração agradecido a Deus. Tanto ofertar, quanto dizimar, quanto congregar. Irmã Fátima Santos, Deus te abençoe, irmã Fátima. Quanto congregar, quanto amar as pessoas, tudo isso é atitude de gratidão. Nós amamos porque Jesus nos amou primeiro. Nós congregamos porque Jesus nos libertou. E nós contribuímos porque Jesus
tem nos abençoado com todas as sortes de bênçãos, tá? Então, nós já vamos aqui trazer mais um momento especial. Nosso irmão Xande, Alexandre Martins, Deus te abençoe, irmão Xande, com toda a sua família. Nesse momento especial, nós vamos convidar agora, são 7 horas e 28 minutos, a nossa cantora Rebeca, para vir dentro de um minutinho aqui louvar a Deus. Antes que ela esteja aqui capaz de já cantar, eu quero dizer para os irmãos que na tela desse vídeo está a forma de você cooperar com o trabalho de Deus. Caixa Econômica, agência 4484, conta corrente 249, dígito 8, operação 001. E também pela nova modalidade, nossa irmã Ana Flávia Rodrigues Ambrósio, nova modalidade que é via Pix, né, pelo 99960 407. Então essa é a nova modalidade de você cooperar. A outra forma, você já sabe, aquela que você traz para os nossos tesoureiros, ou então liga para que alguém vá pegar. Façam isso com amor, Deus lhe abençoe, lhe recompense pela sua contribuição, e nós investiremos da melhor forma para dar melhor conforto a nossos irmãos. Deus abençoe. E nós vamos agora ouvir nossa cantora, em nome de Jesus, nossa irmã Rebeca Palácio, minha nora, esposa do meu filho Elton, louvando a Deus. E na canção desse louvor, você já vai preparar a sua contribuição e trazer ou dedicar ao trabalho do Senhor em nome de Jesus. Vamos ouvir nossa irmã Rebeca. Logo mais posteriormente eu estarei fazendo uma chamada para o nosso pregador, que é o diácono Elton Pereira, em nome de Jesus, ok? Glória a Deus. Ouviremos. Olá, meus queridos irmãos de Santa Quitéria, a paz do Senhor. Primeiramente, quero agradecer ao pastor Wilson pelo convite de estar participando dessa abençoada live. Também quero dizer que estamos com muita saudade de todos vocês, né, da igreja. E eu creio que logo, logo, se assim Deus nos permitir, estaremos juntos novamente, tá bom? Agora vamos cantar um hino, vamos louvar e engrandecer ao nome do Senhor, tá? Medita na letra desse louvor. Deus está escrevendo a tua história. Às vezes parece ser tão dura, mas é preciso pra te fortalecer. Não é pra te matar, vai te fazer crescer. Deus pensou em todos os detalhes da sua trajetória. E o que será que Ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar o hino de vitória. Você vai ver, quando o tempo chegar, Deus vai honrar você e vai trocar o choro por um hino de vitória. Vai sobrar motivos pra você dar glória, glória. Preocupa não, toda a tristeza que tem no seu coração dará lugar à alegria que te espera. Persevera e não vai parar. A ordem do Senhor é pra continuar. Deus está escrevendo a tua história. Às vezes parece ser tão dura, mas é preciso pra te fortalecer. Não é pra te matar, vai te fazer crescer. Deus pensou em todos os detalhes da sua trajetória. E o que será que Ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar o hino de vitória. Você vai ver, quando o tempo chegar, Deus vai honrar você e vai trocar o choro por um hino de vitória. Vai sobrar motivos pra você dar glória, glória. Preocupa não, toda a tristeza
motivos pra você dar glória, glória. Preocupa não, toda tristeza que tem no seu coração dará lugar à alegria que te espera. Persevera e não vai parar. A ordem do Senhor é pra continuar. Somente o escritor da história poderá dizer o dia e a hora que tudo vai mudar, que a bênção vai chegar. Somente ele poderá falar. Somente o escritor da história poderá dizer o dia e a hora que tudo vai mudar, que a bênção vai chegar. Somente ele poderá falar. O escritor está escrevendo a sua história. Somente ele vai dizer o dia e a hora. O escritor está escrevendo a sua história. Somente ele vai dizer o dia e a hora. Ele está escrevendo. Amém. Tivemos a participação especial da nossa irmã Rebeca Palácio, louvando a Deus. Dentro de alguns instantes estamos convidando seu esposo, o diácono Elton, também para trazer uma palavra para a igreja. E já queremos saudar nossos irmãos que estão participando recentemente, irmã Sheila e também a irmã Iraneide com a sua família e dos demais. Todos Deus abençoe poderosamente, tá? Dando sequência à nossa live nesta noite, agradecido a Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelo grande privilégio de permanecer com a nossa fé ativa no Senhor nosso Deus, tá? Desejo dizer aos meus irmãos, enquanto preparamos aqui um momento especial para a entrada do Elton, que vai trazer uma palavra para a igreja, que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo de nós cultivar a nossa fé, a nossa crença, viu, meus irmãos? Lutem, tá certo? Pois a promessa de Deus é para os que perseveram até o fim. Não deixe que o desânimo tome posse dos seus pensamentos e venha lhe desestabilizar, desestimular com relação à sua fé em Cristo Jesus, tá certo? Fique na dependência de Deus. E agora nós vamos ouvir meu filho, o diácono Elton, ele que congrega na Assembleia de Deus, Ministério Tempo Central ali em Sobral, com o reverendíssimo pastor Josué Mendonça. Deus abençoe o Elton. É com você, imagino como você está aí na dependência de Deus. Deus te abençoe e te use poderosamente em nome de Jesus. Pai, Senhor, queridos, é um prazer estar mais uma vez com meus irmãos através desse método online, mas com um coração muito grato a Deus por tudo que Ele tem feito. Agradeço a oportunidade de sempre estar falando. Falar o amor de Deus é um privilégio e uma responsabilidade. Amém? Mandar um abraço a todos os irmãos, a todos do ministério, a juventude, as senhoras, os anciãos, todos sejam abraçados em nome da minha família, tá bom? Vamos falar a palavra do Senhor em Evangelho de Lucas, capítulo 19, certo? Lucas 19, verso 1 ao verso 10. Abra sua Bíblia, Lucas 19, verso 1 ao verso 10. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu na figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, pois hoje me convém pousar em tua casa.
e apressando-se desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se tem alguma coisa que tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicadamente. E disse Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também esse é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Queridos, é uma passagem da Bíblia muito conhecida por toda a igreja. Quando meu pai fez o convite, essa passagem veio ao meu coração, e eu fui estudar mais um pouco sobre esse tema, e me veio algumas reflexões que eu vou compartilhar com meus irmãos. Amém? A salvação do Zaqueu foi de uma forma, não foi de forma coletiva, foi de forma individual, certo? Na Bíblia perfaz vários exemplos da salvação coletiva, mas Zaqueu teve esse privilégio de ter a sua salvação de forma individual. Era a história de Zaqueu naquele momento. Interessante que quem escreve a história de Zaqueu é Lucas. A saber que um dos discípulos de Jesus, que também era cobrador de impostos, era Mateus. Mas ele não se interessou em passar para os escritos bíblicos sobre a história de Zaqueu. Foi exatamente Lucas que escreveu a história de Zaqueu. Aí eu fui meditar, pensar, e eu tirei a seguinte conclusão: porque Lucas foi o ungido pelo Senhor, pelo Espírito Santo, para escrever a história de Zaqueu? Porque Lucas era médico, e médico sabe quando está diante de um caso impossível. Mas, irmão Elton, por que um caso impossível? Queridos, analisemos junto comigo a condição, o status de Zaqueu. Zaqueu era um homem chefe dos publicanos e era rico, certo? Na nossa legislação das leis da tributária, entendemos que o recolhimento de impostos é para ser devolvidos aos munícipes, digamos assim. Teoricamente, esta é a base da lei, né? Mas na época do Império Romano, todo os impostos que eram arrecadados ia direto para Roma, era coletado dos cofres, ia direto para Roma. E isso, os contribuintes sentiam-se lesados, né? Os arrecadadores de impostos eram pessoas mal vistas na sociedade. Por isso que, assim, além de ser uma pessoa mal vista na sociedade, enganador, não era querido por todos. Mas naquele momento a história era para Zaqueu e Jesus. E Zaqueu soube que Jesus estava passando naquela estrada rumo a Jericó. E ele apressou-se e tentou encontrar maneira de ver quem era Jesus. Mas tinha duas situações que ele encontrou de primeira. Tinha o excesso da multidão e ele era de pequena estatura. A vontade de Zaqueu de apenas conhecer o rosto de Jesus fez com que ele já derrubasse o primeiro problema. Se a multidão não consigo ver ele e eu sou de pequena estatura, eu vou subir na figueira. Quando você tem vontade de conhecer Jesus, você dá seu jeito, seus meios. E isso Zaqueu me ensina muito sobre esse tema. Zaqueu não perdeu a oportunidade de ver Jesus. Queridos, existe sempre um meio de conhecer Jesus. Existe sempre um meio de ser íntimo de Jesus. Existe sempre uma maneira de Deus fazer parte da sua vida e da sua história. Aleluia. Dá para ver Jesus de joelho. Sabia disso? Tenta ver Jesus de joelho às noites. Tenta ver Jesus de joelho nas suas atitudes. Jesus está disponível a te escutar. Uma frase que eu sempre falo e não me canso de dizer: os ouvidos do pastor podem falhar, ele é um ser humano. Os ouvidos do presbítero, do diácono, da liderança da juventude, da liderança das senhoras podem falhar, porque eles são humanos. Mas os ouvidos do Senhor estão ligados 24 horas ao seu dispor. Percebe-se o privilégio que você tem. Jesus está disponível a escutar a sua oração, a sua intercessão e o seu pedido. O interessante é que Zaqueu só tinha ideia
de que ver quem era Jesus. Apenas talvez ver o rosto ali, tirar um pouco da curiosidade de quem era Jesus. Mas ele não se tocou que era Jesus. E Jesus já chegou debaixo da figueira e disse... E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, é sinal que Jesus estava debaixo da figueira, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Querido, Jesus tem um propósito na tua vida, que ele não começa na próxima semana, depois da meia-noite, daqui a 15 dias. O propósito de Deus na sua vida começa hoje. Confie e acredite nessa palavra direcionada ao seu coração. Eu sinto Deus falar para o seu coração esta noite. Você tem duvidado do que Deus pode fazer na sua vida e na sua história, mas o que falta é apenas a sua disposição de conhecer a Deus. Talvez você já conhecia a Deus de mais de perto. A pandemia te levou a ficar longe de Deus. E eu te digo, queridos, que essa não é a melhor atitude. Fique perto do Senhor. Seja como Zaqueu. Jesus tinha pressa para repousar na casa de Zaqueu. Zaqueu desceu logo depressa e com muito júbilo recebeu o Senhor. Interessante, queridos, que nessa mesma estrada para Jericó, Jesus tinha curado o cego de Jericó, né? E a multidão, a mesma multidão que glorificou o milagre do cego, agora estava comemorando o encontro de Zaqueu com o Senhor. Mas o que me chama mais a atenção, queridos, é que Zaqueu não se importou o que a multidão dizia, porque ele sabia que o milagre era para ele. Ele tomou posse do milagre. Ele estava aproveitando a presença de Jesus na sua frente. Queridos, quando Deus tem um propósito na sua vida, observe apenas aqui, para frente e na vertical. Chegamos de estar esperando resultados, propostas, promessas na horizontal. O teu socorro, o teu alívio vem da vertical. Aleluia. Zaqueu não se importou com a murmuração da multidão. Interessante, né? Ele fez todos os seus meios de levar Jesus para casa. O encontro de Jesus com Zaqueu é um verdadeiro exemplo de arrependimento e salvação. Não é porque nós estamos dentro da casa do Senhor que nós estamos já garantidos pela salvação e pelo arrependimento. Precisamos dia após dia pedir a Deus que nos arrependamos dos nossos pecados diários, que a nossa salvação esteja garantida. A comunhão com o Senhor, ela é feita dia após dia. Aquela planta qual você não alimenta, não rega, não bota adubo, ela morre. É assim também a vida espiritual, queridos. Alimentamos com o Senhor através do nosso arrependimento. O anseio de Zaqueu de conhecer o Mestre com aquele que pode preencher o seu vazio. Zaqueu tinha posses, era rico. Zaqueu podia muito, mas Zaqueu não tinha tudo, porque o tudo que tem é o Senhor. Aleluia. O tudo na sua vida se chama Jesus Cristo de Nazaré, queridos. O tudo na sua vida não são as contas bancárias abarrotadas, os certificados no guarda-roupa ou na parede, os títulos. O tudo na sua vida se chama Jesus de Nazaré. Esse sim é o seu tudo. Por sua misericórdia e amor, tão logo ele viu a Zaqueu e já estava nesse momento dentro da casa de Zaqueu. A conversão de Zaqueu é confirmada já no verso 9. Hoje, nesse instante, Jesus que observe os dois hoje. No verso 5, hoje me convém pousar em tua casa. No verso 9, hoje veio salvação a esta casa. O que eu entendo? Quem passa e está de frente a Jesus, quem aceita Jesus na sua casa, as coisas mudam. Foi assim com o cego de Jericó. Foi assim com a mulher do fluxo de sangue. Foi assim com a filha de Naim. Quem está na frente de Jesus muda o
status, porque essa é a promessa que Deus faz para os nossos corações nessa noite. Aceite a Jesus dentro da sua casa, receba-o de braços abertos. A presença de Jesus foi suficiente, as demais coisas se tornaram sem valor. Imaginemos, queridos, um arrecadador de impostos, um cara rico, agora queria dividir os seus bens quadruplicadamente aos pobres. Isso se chama conversão ao Senhor. Ele já estava salvo, ele já conhecia a verdade, ele sabia que aquilo que ele tinha feito no passado não valia de mais de nada, perdeu o valor. O valor dele agora era a presença de Deus na vida dele. Aleluia. Já no verso 10, queridos, para concluir, Jesus disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Queridos, escute essa frase. É possível ser tudo sem Jesus: ser rico, ser pobre, ser profissional, ser um cidadão, ser um ladrão, ser um líder, ser um chefe, ser um contador, ser um advogado, até um bom orador, ser um político, ser um cantor, ser influente. Mas é impossível ser salvo sem Jesus. A grande promessa de Deus para as nossas vidas se chama salvação eterna. E você, meu irmão, minha irmã, minha jovem, meu jovem, essa pandemia talvez te levou a fracasso da fé, justificado pela ausência dos cultos presenciais, né? Mas a partir do momento agora que as portas estão reabrindo na igreja, certo? Reforce esse compromisso com o Senhor. A partir desse momento vou ser como Zaqueu. Não me interessa os royalties, o dinheiro na poupança, na conta corrente, eu quero apenas Jesus. Interessante que a partir daquele momento Zaqueu não queria mais nenhum título, ele queria apenas conhecer mais de perto Jesus. E eu encerro, queridos, de fazer uma reflexão. Quais caminhos tem te levado para longe de Jesus? Olha para quem está te chamando no pé da árvore. Olha para aquele que está nessa live sendo usado por Deus. Jesus, ele te chama. Ele tem pressa de ter um encontro contigo. Ele tem pressa de entrar na tua história. Ele tem pressa de entrar na tua casa. A partir da manhã as portas da igreja vão estar abertas para recepcioná-los. Gere no seu coração uma vontade, um desejo de fazer um pacto com o Senhor, porque vivemos dias difíceis. Esses são os últimos dias difíceis de Deus nessa terra. Que você possa ser abençoado com essa palavra, queridos. Leve no seu coração essa palavra. Jesus tem pressa de entrar na minha vida, na minha casa e na minha história. Deus abençoe, queridos. Amém. Muito bom. Agradecer aqui o Elton, a participação do Elton nessa live, uma mensagem de Deus para o nosso coração. E aqui está a Helena, né? A ouvinte especial. Olha aqui, papai ali, viu? A ouvinte especial. Crente que é uma benção, viu? Zanga fácil demais. Mamãe ali, ó. Mamãe e papai, ó. Aqui é descer. Olha ali, mamãe e papai ali, viu? Apareceu o papai e mamãe da... Oi, papai. Esperou demais, se estressou, né? Eltinho, Deus abençoe você, Rebeca, viu? Fique na paz com Deus. Que o Senhor Jesus lhe recompense pela sua disposição de participar aqui conosco. A gente agradece em nome de Jesus, tá bom? E que Deus abençoe e recompense você e Bequinha no nome do Senhor Jesus. A Lina tá aqui já, tá não suportando, Lina. Vai lá, Lina. Tá, obrigado aí pela atender nosso convite, viu? E que Deus continue abençoando vocês e vá em frente, pois esta obra não para. Ela continua. Tanto é que o nosso slogan desse ano é: a igreja não para. A igreja não para porque Jesus não para de ser Jesus, né? Deus abençoe. Obrigado por ter nos atendido, viu? Fiquem com Deus. Desculpa aí a Helena que fica sem paciência para participar, viu? Obrigado. Fiquem com Deus. Um abraço. Esse é o meu segundo filho. A Rebequinha, minha nora, e a Helena, minha neta. Toda a família Palácio aqui participando aqui com a gente hoje. A Helena esperou muito, mas faltou a paciência dela esperar, não é?
Meus amados irmãos, em nome do Senhor Jesus, agradecemos a Deus pela palavra que nós acabamos de ouvir, através do diácono Elton. Que o Senhor Deus coloque no coração de todos que ouviram essa palavra e venha lhe fortalecer para um tempo de restauração que Deus está nos proporcionando. Apareceu aqui para a irmã Rayane Palácio, que é a irmã da Rebeca, minha nora, né? Deus abençoe, Rayane, a você, toda a sua família, seu papai, meu amigo, seu pai, sua mãe, todos da família. Deus abençoe em nome de Jesus. E Deus está nos preparando um tempo de restituição, de recuperação e de renovo espiritual para todos nós. E para isso, Deus não depende de nada. Nós dependemos de Deus para tudo. A leitura que nós fizemos nesta noite está no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, verso 17, 18 e a parte A do verso 19. E nós temos aqui ainda alguns minutinhos, vamos trazer uma palavra para a igreja em nome de Jesus. No final de tudo estaremos ouvindo o Rildo Freitas cantando mais um louvor para a glória de Deus. Baseado nesse texto, nós decidimos trazer uma palavra com um tema muito simples sobre quando dependemos de Deus. É assim, é o tema que nós vamos falar em poucas palavras. Quando dependemos de Deus, é assim. Eu tenho falado por diversas vezes, até mesmo na igreja sede e também nas congregações, a respeito da diferença em precisar para depender. Precisar é bem mais simples do que depender. Precisar é bem mais fácil, bem mais solúvel do que depender. Às vezes tem situações que a gente precisa, mas não depende, tá? Queremos abraçar todos os irmãos que estão aqui participando conosco, tá? Aqui a DTC Congregação Sumaré. Deus abençoe, abraço a você, meu irmão, lá em Sobral. Deus abençoe. Então tem situações que quando a gente depende, ela gera mais aflições, ela gera mais preocupações, ela traz mais desgastes mentais e até espirituais. E quando a gente precisa, irmão Wagner, sua família, também, dadas as situações, às vezes nos sufoca um pouco, mas é mais fácil resolver. É por isso que através dessa leitura bíblica eu decidi falar a respeito desse tema. Quando dependemos de Deus é assim, porque depender está mais forte. Irmão Glaubson, irmã Márcia, Deus abençoe. Depender é mais sério, é mais difícil do que precisar. Nós entendemos através desse texto sagrado, falando a respeito do profeta Abacuque, homem esse que tinha, presbítero Hélio, tinha uma estreita comunhão com Deus, e me faz lembrar uma das suas orações quando ele percebeu o desgaste que estava acontecendo sobre o povo de Deus, o povo da promessa. E ele fez, como todo crente faz, sabe fazer, ele fez uma oração a Deus, numa hora muito precisa. E eu lembro que a oração do profeta foi uma oração diferente. Glórias a Deus. Foi uma oração diferente. Ele disse: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Irmã Quitéria Oliveira, Deus abençoe, em nome de Jesus. É o Xande, né? Glória a Deus. Irmã Quitéria do irmão Xande, que tem outras Quitéria aqui. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Esse ponto inicial, irmão Sebastião III, irmã Lília, esse ponto inicial do profeta Abacuque
revela algo muito profundo. O meu tempo não permite, mas revela algo muito profundo. Revela alguém que tem uma dependência com Deus. Ele disse: ouvi a tua palavra e temi. Isso é o princípio de uma vida ativa, de uma vida espiritual ativa com Deus. Na sequência ele disse: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. E me parece, através desse texto bíblico, no caso capítulo 3, é que o profeta Abacuque, ele é um pouco transigente. Ele disse: aviva, Senhor, tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Então, quando o homem de Deus ele tem uma extrema comunhão com Deus, nem que não queira, ele passa a ser transigente, ele passa a ser uma pessoa criteriosa, cuidadosa, zelosa, porque a própria convivência com o Senhor nos ensina a sermos assim. E o profeta Abacuque, devido a essa revelação no capítulo 3, sobre a sua intimidade inicialmente no versículo de número 2, com Deus, ele cresce espiritualmente. Ele cresce espiritualmente. E eu estava pensando nesta palavra para passar para os irmãos, se o tempo permitisse, após o Eltim, e me veio à cabeça uma coisa: será que algum dos irmãos não vai pensar que hoje, domingo, nessa live, eu não estou trazendo uma doutrina? Mas a doutrina da palavra de Deus, que é instrução, que é ensinamento, ela pode ser entregue qualquer dia. E se essa palavra for direcionada ao seu coração, através do Espírito Santo, como forma de orientação, como forma de instrução, como forma de ensinamento, como forma de doutrina para a sua vida, parabéns para você, que é um sinal que Deus está querendo falar com você. E a minha orientação, ou a orientação pastoral, é que você recepcione bem a palavra de Deus e a forma como o Espírito do Senhor há de conduzir essa palavra ao seu coração. Mas na verdade o cristão precisa crescer. A Bíblia até adverte que é necessário crescer na graça e no conhecimento. E um dos profetas registrou certa feita dizendo: conheçamos irmã Elineuda Cavalcante, lá da congregação do Joá. Deus abençoe, irmã Elineuda, e todos os irmãos do Joá. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Profeta Oséias trouxe essa palavra com muita ousadia, revelando a necessidade que o homem de Deus e que a mulher de Deus precisa ter. Irmã Elita Matos, na Coab, Deus te abençoe, precisa ter é uma visão de crescimento espiritual. Quando as coisas são extremamente limitadas e que há desgastes, falei aqui no início, irmã Roseni Alves, Deus abençoe sua família, a tendência é se acabar, a tendência é deixar de existir, é não ter mais existência. É por isso que o profeta Abacuque, no início desse capítulo 3, ele revela que ele era um ouvinte da palavra de Deus, que ele era um temente à palavra do Senhor. E isso eu concluo dizendo, nessa primeira fase desse texto, que isso não só para o profeta Abacuque, mas para qualquer cristão, qualquer pessoa, isso é crescimento espiritual. E quando vem o tempo do desgaste, ele está com a botija cheia, está com a reserva preparada, está com o celeiro reservado, ele tem reserva para os momentos de crises. E em vez dele se acabar, uma Flávia Rodrigues Ambrosio, dele ou dela se acabar, se destruir, ele tira proveito no tempo de crise e sobressai mais forte, mais dinâmico e mais animado.
É isso que eu vejo no capítulo 3 do profeta Abacuque, no versículo de número 2. Abacuque optando para um crescimento espiritual. E aqui eu descrevi quando o homem, ou quando dependemos de Deus, é assim. É uma vida progressiva, é uma vida de desenvolvimento, uma vida de crescimento espiritual. Sabe? Aí no capítulo 3, ainda nos versos que eu li, 17, 18, parteado do verso 19, nós observamos algumas características desse homem. Irmã Helena Nascimento, lá da localidade de São Damião, esposo do presbítero Eusélio, Deus abençoe toda a família da irmã Helena. Então nós aprendemos que quando o homem depende de Deus, ou quando dependemos de Deus, é assim. Querido Ivan Rodrigues, glória a Deus, Deus abençoe. Glória a Jesus. Eu vou conseguir pregar falando com os meus irmãos em nome de Jesus, que é bênção de Deus, tá? Participação de vocês. Então, Abacuque, inicialmente, ele revelou essa decisão, essa determinação de ser um ouvinte, de ser uma pessoa que temente a Deus. E no verso 17, revela algumas características desse homem que buscou o desenvolvimento, o crescimento espiritual, o crescimento ministerial, o crescimento como profeta de Deus, Diácono Evaldo e sua esposa lá em Raimundo Martins. Para isso ele começa a destacar aqui algumas coisas que revelam a sua dependência de Deus. Eu espero que quem está nessa noite me ouvindo entenda uma coisa muito interessante. Independentemente de qualquer situação, querido irmão Pedro Sampaio, Deus abençoe com a sua família. Independente de qualquer circunstância, de qualquer problema, de qualquer crise, na área que for da vida, não justifica a nossa desistência de Deus. E quando isso acontece, nós estamos revelando que somos pessoas pequenas, medíocres, que não crescemos espiritualmente, que não sabemos manter um relacionamento com Deus em meio a crises espirituais, ou crises financeiras, ou crises conjugais, ou crises diversas. Mas quando o homem ele é um homem temente a Deus, um homem que ouve a Deus, que busca o crescimento em Deus e que se conclui na decisão de ser eternamente dependente de Deus, que é diferente de ser uma pessoa que precisa de Deus apenas, esse homem, ele sabe se atar nas horas mais difíceis da vida. Para isso, os versículos que nós lemos, em primeiro lugar, nós observamos algo impressionante. Quando o profeta disse: se a figueira não florescer, parece que eu estou vendo esse perfil de uma pessoa entusiasmada. Porque, meus irmãos, você que está me ouvindo, é muito fácil a gente detectar as características, as atitudes de uma fé numa pessoa que é dependente de Deus, exclusivamente de Deus. É uma pessoa entusiasmada, corajosa, dinâmica, resolvida, resoluta, determinada, que não se entrega ao fracasso. Às vezes eu uso uma frase assim: eu posso até não vencer, mas não paro de lutar, porque é através da luta que nós obteremos as nossas conquistas e as nossas vitórias. E o profeta Abacuque, ele disse: se a figueira não florescer, eu confiarei no Senhor. Você que está me ouvindo agora talvez pense assim: eu também teria essa capacidade do profeta Abacuque. Se um problema na minha vida surgisse, eu confiaria no Senhor. A questão é que eu não tenho um problema, eu tenho diversos problemas. Mas o texto aqui revela mais de um problema na pessoa do profeta Abacuque. Mas o mesmo texto que revela mais de um problema na pessoa do profeta Abacuque, o mesmo texto anteriormente revela que Abacuque era um homem que ouvia Deus. E às vezes a sua dificuldade não é pelos seus problemas,
Às vezes as nossas dificuldades é por não querermos tomar duas decisões. Primeiro, ouvir Deus. Segundo, obedecer o que Deus está nos falando através da sua palavra. Amém? Glória a Deus. Então, o profeta era um homem que cresceu espiritualmente, que estava decidido a depender de Deus e não só precisar de Deus. Existem situações que é muito clara a diferença da dependência para o precisar. Eu preciso hoje dessa rede social para estar aqui levando uma palavra via live, mas se não tivesse hoje internet, eu poderia pregar a mesma mensagem na esquina de uma calçada, tá? No canto de uma praça, numa rua, num beco sem saída, aí, em qualquer local, no templo, enfim, porque eu não dependo da internet para pregar o evangelho. Eu dependo da internet para transmitir essa live, mas para pregar não. Tanto é verdade que eu prego o evangelho há tantos anos e a internet é bem recente. Então o profeta cresceu nesse entendimento. Eu vou decidir a ouvir Deus, a temer a Deus e a depender de Deus. Três coisas, meu irmão, que você nessa noite de domingo queira com muita humildade recepcionar para o seu coração. E posteriormente você contar os resultados. O quanto vale a pena você tomar a decisão de ouvir o que Deus lhe fala, de obedecer o que Deus está lhe falando e de decidir a ser um eterno dependente de Deus. Em segundo lugar, o profeta Abacuque também decidiu, não só apenas pela figueira se não florescesse, mas também disse ele: se na vide não tenha fruto, não é problema. Ele manteve com a mesma sigla: todavia eu confiarei no Senhor. Com frutos ou sem fruto na vide, eu confiarei no Senhor, porque eu ouvi a sua palavra e temi, e creu no crescimento espiritual, e agora eu sou eternamente dependente de Deus. E isso é que faz toda uma diferença. O profeta Abacuque, ele não deixou se desgastar com Deus pelos problemas da vida. Esse texto lido em apreço revela os problemas que nós temos diariamente, e esses problemas eles estão nos rodeando constantemente. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite. Todos esses problemas, eles são só até Jesus voltar. E não se permita que esses problemas venham corroer a sua fé, a sua comunhão com Deus, a sua intimidade com Deus, o seu bom relacionamento com Deus, o seu crescimento espiritual. Que esses problemas não venham tirar o prazer que você ou que eu ou nós temos de sermos dependentes de Deus. Tá? Em terceiro lugar, ele disse ainda: se na oliveira não tenha produtos, ou o produto da oliveira minta. Isso revela momento de decepções por algo esperado que foi negado. Mas mesmo assim, o profeta Abacuque mantém o seu perfil de um homem que tem intimidade com Deus, de um homem que tem dependência, aliás, que é um dependente de Deus, mostrar o seu perfil de um homem aguerrido, de um homem corajoso, de um homem resolvido, de um homem resoluto, de um homem determinado a lutar e revelar para tudo que ele cerca envolto de que ele é um homem de Deus, que ouve a palavra, que teme ao Senhor, que buscou crescimento e agora em quarta instância ele é um dependente de Deus. Com outras palavras, se os nossos projetos dê certo, glória
a Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Seus nossos sonhos, irmão Benedito Lins, lá, nosso presbítero Benedito Lins, dirigente da congregação lá em São Damião. Deus abençoe, querido. Liguei para você hoje à tarde, foi bastante. Então nossos projetos podem até ser frustrados, nossos planos podem até ser desmontados, os nossos sonhos, nossos desejos podem não ser realizados. Sua irmã Luísa Oliveira, Deus abençoe. O que não pode ser desmontado, ou quebrado, ou desmanchado, é a nossa comunhão com Deus, a nossa intimidade com o Senhor, é a nossa dependência de Deus. Tá certo? Em quinto lugar, para encerrarmos aqui a revelação desse texto, se nos campos não produza mantimento. Ele agora foi fundo, foi muito forte. Mas Robertinho, Deus te abençoe, filho, em nome de Jesus, com a sua família. Os campos não produzem mantimento. Com outras palavras, ainda que eu tenha que morrer de fome pela falta da produção dos campos, todavia eu me alegrarei no Senhor, eu confiarei no Deus da minha salvação. O que me chama a atenção nesse texto é a parte A do verso 19, quando o profeta revela: Jeová, o Senhor, é a minha força. Eu não sei, meu irmão, minha irmã que me ouve, meu amigo, ouvinte da palavra de Deus, em quem você tem se dedicado a confiar, se no seu dinheiro, se na sua empresa, se nos seus amigos, nos seus bons relacionamentos. Irmã Elineuda Cavalcante, outra vez, Deus abençoe, tá? Se nos seus projetos. Eu não sei em quem você está extraindo força, em novas ideias, em novos planos. O que eu sei é que o profeta Abacuque, ele está declaradamente dizendo que ele ouviu Deus e temeu, e buscou crescimento no Senhor, e decidiu agora entregar sua vida para Deus, e de Deus ser um dependente. E com isso, ele vai aqui destrinchando esse texto, principalmente quando, ainda que nos campos, ou que os campos não produzam mantimento, mesmo assim eu confiarei no Senhor, tá? As ovelhas sejam arrebatadas, mesmo assim eu confiarei no Senhor. Nos currais não hajam vacas, eu todavia confiarei no Senhor. Porque a confiança de Abacuque não era uma confiança improvisada, não era uma confiança interesseira, era uma confiança de um alguém para um alguém, que esses dois alguém têm um bom relacionamento. Abacuque e Deus, eu e Deus, você e Deus. A sua intimidade com Deus, o seu relacionamento com Deus, é quem faz com que você, nas horas críticas da vida, que você passa, que muitos passam, ou que nós passamos, somos propensos a passar, nos faz, aliás, estarmos fortes a ponto de não negarmos a fé. O apóstolo Paulo, escrevendo, disse que nada nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus. Aí ele descreve uma somatória de problemas, dizendo ele: nem a fome, nem a peste, nem a nudez, nem a perseguição, e vai dizendo muita coisa, nem a altura, nem a profundidade, enfim. Conclui Paulo dizendo: nada vai nos separar do amor de Deus. Nada. Quando alguém se separa do amor de Deus, não foi essa situação, essa circunstância que nos cerca, que nos separou, não. Quem fez nos separar de Deus foi a falta de ouvirmos a voz do Senhor, de obedecermos a palavra do Senhor, de atentar para os projetos que Deus tem nas nossas vidas e de buscarmos o crescimento em Deus e a dependência na vontade do Senhor nosso Deus. Então entendam isso e põe no seu coração esse propósito de permanecer firme e fervoroso. A bem da verdade, nós aceitamos Jesus
E às vezes eu fico assim pensativo sobre isso. Quantas pessoas decidem desistir da sua fé, escolhe pecar contra Deus, escolhe ser infiel a Deus, escolhe ser desobediente aos estilos doutrinários da Bíblia, mas são escolhas que só apenas um pouco tempo separa das consequências, porque as consequências vêm e elas deixam sequelas. Mas quantos outros que por nada desta vida jamais se apartarão ou vão se apartar da presença de Deus por intermédio da comunhão com o Senhor? E que nesta live desse dia tão especial, domingo, nossa irmã Maurisa Ferreira, Deus abençoe, minha irmã, o Senhor Deus fale profundamente ao seu coração e lhe fortaleça de forma muito especial, para que você entenda que tempo algum é apropriado para ninguém se desviar, para ninguém desistir, para ninguém pecar contra Deus, para ninguém desobedecer e para ninguém deixar de ouvir a voz do Senhor. Principalmente você, irmã Salete Mesquita, Deus abençoe, também você que conhece a palavra do Senhor. E você que não tem o hábito de estudar a Bíblia, de ler a palavra, guarde no seu coração esta palavra e tome a decisão a partir de hoje a ser uma pessoa que vai a partir de hoje ser agora um dependente de Deus, quer na chuva, quer no sol, quer na fartura, quer na escassez, quer com muita saúde ou com pouca saúde, quer em tempo de pandemia ou fora de pandemia, com templos abertos ou fechados, tá certo? Você seja uma pessoa que decida a partir de hoje a depender de Deus. E Deus nunca vai te deixar só na estrada. Abacuque gozou desse privilégio. E no verso 19, encerrando aqui a parte B, ele disse: Jeová, o Senhor, é a minha força. É o que eu posso entender ao descorrer do versículo 17 e o verso 18, que todas as decisões do profeta Abacuque, além de depender de um princípio histórico, dele ouvir e obedecer e crescer e depender de Deus, também estava também esse dois versículos descrevendo acerca de um homem que buscava força em alguém nas horas que poderia fracassar. Você, minha irmã, meu irmão que me ouve nesta noite, se você tem vivido uma fase de angústia na alma profundamente por algo que você não consegue revelar para alguém, que você não consegue contar para alguém, que você não consegue confessar para alguém, e você percebe que aos poucos as suas forças estão se consumindo, você está se afunilando, caindo, caminhando para um abismo, tome hoje uma decisão de ouvir esta palavra, temer ao Deus desta palavra, procurar crescer com a intimidade com o Senhor e ser um dependente de Deus e dizer: Jeová, o Senhor, foi e é e será para sempre a minha força, mesmo em tempo de batalha, em tempo de crise. Deus te ajude, Deus te fortaleça, Deus te renove nesta noite para um tempo de uma ótima colheita, para um tempo de um renovo, pois a igreja não para, a igreja não para, a igreja não para de caminhar. Crentes em Jesus, permaneçam, perseverem, ore a Deus, busque força, converse com alguém, tá? A Bíblia manda confessar, tá certo? As nossas necessidades. É necessário a gente comunicar, certo? Nas nossas necessidades, comunicar com os santos, porque pelo menos no mínimo eles vão orar, aumentar a corrente de oração, e você sairá desta situação. Deus te abençoe e te guarde. Nosso plano para hoje era uma outra palavra evangelística, mas certamente Deus sabe como Deus, através do Espírito Santo e por meio desta palavra, ou através desta palavra por meio do Espírito Santo, vice-versa, Deus tem trazido para você um tempo de uma visão de reino de Deus, que você possa, nesses dias tão breves, tomar uma decisão de voltar à casa de Deus e servir ao Senhor com muita alegria. Quero aqui abraçar no encerramento dessa palavra, essa pioneira, nossa querida irmã Maísa, né?
Irmã Maria Maísa, conhecida como Irmã Maísa, é uma mulher do nosso grande respeito por ela, uma senhora de uma certa idade, mas uma mulher de nome de história na Assembleia de Deus aqui em Santa Quitéria. Deus te abençoe, Irmã Maísa, com toda a sua descendência em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe. Meus amados, estamos aqui encerrando essa live, essa parte da ministração da palavra. Ouvimos a mensagem com o nosso diácono Elton, e agora também eu usei também esse espaço para dar uma palavra para os irmãos, e grave bem na sua memória a respeito disso. Depender é diferente de precisar. Você nunca deve só precisar de Deus. Quem precisa de Deus são as pessoas afastadas, pessoas fracas, pessoas não crentes, que precisam momentaneamente, depois se esquece que Deus existe, acabou, tal. Você não seja assim, seja um dependente. Tá certo? Tendo tudo, você depende de Deus. Não tendo nada, também depende de Deus, tá bom? Seja de Deus um servo, e Deus é o seu refúgio como o meu, e fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia. Deus te abençoe e te guarde em nome do Senhor Jesus. E agora vamos trazer mais uma informação para os nossos irmãos. Já estamos encerrando agora às 8h30 em nome de Jesus, tá? Desejando intensamente que todos os irmãos estejam bem no amor de Cristo Jesus, e que essa live possa trazer para você proveito. Eu quero só aqui recapitular sobre a questão da nossa transmissão hoje, e não estamos com os templos abertos. É porque o decreto do governador permanece, tá certo, no meu entendimento, até hoje. Então eu não iria fazer isso. Eu tenho dificuldade, irmãos. Às vezes alguém pode até me orientar: pastor, mas não teria nenhum problema, não temos fiscalização, ninguém e tal, mas eu tenho muita dificuldade. Certamente faço algumas coisas, ou vou fazer, eu já fiz, não sei, coisas que podem não ser 100% corretas, porque nós não somos Deus, né? Somos seres humanos. Mas eu tenho muita dificuldade de fazer uma coisa sabendo que não está certo. Eu acho muito bom obedecer. Tenho convicção pela minha fé que, com a ajuda de Deus, uma vez que algo venha para mexer com a minha comunhão com Deus, com a minha fé, aí eu não abro mão disso de forma nenhuma. Meu pensamento é não abrir mão mesmo, tá? Aí enfrentar seja o que for. Mas o decreto do governador, por mais que não seja tão bom para a igreja, mas também é o lado que beneficia no sentido de termos cuidado. E hoje nós não abrimos, porque sábado e domingo, pelo que me parece, é lockdown mesmo, é para ser fechado. Então nós não vamos fazer isso como cidadão e como cristão. Nós não vamos fazer isso para dar, de certa forma, um mau exemplo para os nossos irmãos, tá bom? Os irmãos me entendam, mas já está bem pertinho, né? Nós já abrimos sexta-feira, foi um culto muito abençoado, muito fervoroso. E amanhã nós temos nosso círculo de oração em todas as nossas igrejas. Os irmãos que estão me ouvindo, se preparem para a oração. Essa fase de tempos fechados talvez tenha sido uma porta aberta para muitos perder a intimidade com Deus, embora que isso não explique. Você teve mais tempo de orar mais, jejuar mais, ler mais a Bíblia, tá? Bom, então vamos lá. Amanhã, a partir de amanhã, nosso campo vai funcionar a semana toda, da manhã até sexta-feira, com certeza. Final de semana nós estamos dependendo do que o governador vai, infelizmente dependendo disso, vai decidir se vai flexibilizar ou não. Mas as nossas congregações da cidade, os dirigentes ficam atentos sobre isso, da cidade do interior, funciona igual. Segunda, terça e quinta, tá certo? Segunda, terça e quinta. A sede vai ter uma alteração, tá certo? Aliás, sempre teve, né? A sede funciona segunda, quarta, quinta e sexta. Mas por que quinta, pastor? Porque quinta é um trabalho da mocidade. Já há muitos anos, a Quinta com Deus que nós criamos e ainda hoje permanece, a Quinta com Deus, quando o jovem se reúne para ouvir a palavra e também um período de oração na Quinta com Deus. Mas qualquer pessoa, qualquer irmão pode participar. Então sede segunda, quarta, quinta e sexta, o culto de doutrina. Congregações, segunda, terça e quinta. Sexta-feira, os irmãos que puderem, vêm para a sede. Irmão Glaucio, irmã Márcia, vêm para a sede. Somente os daqui da cidade, que é mais perto. Os do interior querendo vir, amém. Não querendo vir também, não é obrigado, mas são convidados, tá? Mas os daqui da cidade, façam um esforço para estar com a gente, porque temos ainda bastante espaço. Dentro das exigências, temos espaço para atender os nossos irmãos. Presbítero Edilson Paiva, irmã Luzia Paiva, irmã Sarinha
e os demais. Deus abençoe, um abraço, a paz para vocês, tá? Deus abençoe, estamos chegando aqui o encerramento da nossa live, são 8 horas e 29 minutos. Só resta fazer uma oração de encerramento. Hoje tem uma participação aqui do Elton, da Rebeca e da Helena, né? A Helena primeiro é que chorou, né? A Helena é uma benção, né? E nós vamos encerrar aqui fazendo uma oração por todo o servo de Deus, pedindo dos irmãos também a intercessão por nós, em nome de Jesus, e a bênção de Deus seja constantemente derramada em vossas vidas. Vamos orar ao Senhor. Se tem uma pessoa para se reconciliar com Jesus ou para aceitar Jesus como Salvador, aproveite enquanto é tempo, pois vai vir tempo que não dará mais tempo, e a oportunidade é essa. E se alguém está fraco na fé, é crente, mas está fraco na fé, aproveite para buscar a Deus hoje e também amanhã no ciclo de oração, pois o tempo está cada dia mais ficando mais perto da vinda de Jesus. Meu amado, Deus te abençoe e te guarde em nome do Senhor. É a minha oração por vocês todos os dias, todas as noites, tá bom? Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, o teu Filho, queremos tributar a Ti nosso louvor de gratidão por mais um culto celebrado exclusivamente para Te glorificar e para fortalecer aqueles que valorizam ouvir a Tua palavra. Abençoa todos nossos amados irmãos, meu Pai, neste campo que está sobre a minha responsabilidade pastoral. Nossos irmãos da congregação ali na localidade de Juá, de São Damião, da Vila São Cosmo, meu Deus, aqui na cidade, no Manduca, na Coab, Pedra da Saudade, Flores, Pereiro, Senhor, também no Paraíso e também Raimundo Martins, e a nossa sede aqui na Piracicaba. Senhor, que cada servo do Senhor, cada membro nesta noite sejam tocados pelo Teu Espírito Santo, e a partir de amanhã que a Tua casa, que o Teu Santo Templo há de abrir as portas, que os irmãos estejam com dinâmica, com disposição para congregar dentro das possibilidades. Que a bênção do Senhor esteja derramado sobre a Tua igreja, sobre esta cidade, sobre o Teu povo em toda a superfície da terra. Senhor, nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus, em favor desta cidade aqui em Santa Quitéria, que o mal desapareça 100%. Muito obrigado pela diminuição, Senhor, pela maneira como tem sido as melhoras neste município, mas nós queremos, meu Pai, 100% de resultados positivos, que o Senhor venha arrancar desta cidade o mal. Eu digo resultado, meu Deus, resultado da Tua bênção nesta cidade, nas famílias, guardando e protegendo, Senhor, para que não haja mais morte nesta cidade com o Covid-19. Meu Pai, eu Te pedi em favor do estado do Ceará, do Brasil e do mundo inteiro, tenha misericórdia. Abençoa as autoridades constituídas pelo Senhor, desde o presidente da República, o governo estadual, o governo municipal, Senhor, todas as demais autoridades que trabalham no combate à Covid-19, Senhor, guarda tantos que estão trabalhando quanto as suas famílias, e assim, Deus, em nome de Jesus, as igrejas no estado do Ceará, meu Deus, guarda a igreja cearense, meu Pai, a igreja quiteriense, os pastores, as lideranças, meu Deus amado, aqueles que fazem a obra de Deus com responsabilidade, com temor e com amor. Em nome de Jesus, Pai, pedimos uma bênção em favor de todo o Teu rebanho e nos prepara para o dia da vinda de Jesus. Repreende o espírito de fraqueza, de desistência, de tendência de pecado, Senhor, de tendência de escandalizar, de tendência, meu Deus amado, de contrariar ou de afrontar a Tua palavra, Senhor. Guarda o Teu povo debaixo das Tuas mãos divinas e repreende todo espírito, meu Deus amado, que permeia, trazendo, meu Deus amado, ao povo sensível para o pecado. Meu Deus, em nome de Jesus, nós concluímos esta live e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações e o cuidado do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, e com o povo de Deus permaneça hoje e para todos sempre. Amém e graças a Deus. Deus abençoe a sua vida. Tome posse desta palavra em nome de Jesus. Deus abençoe grandiosamente a sua família. Deus abençoe o Brasil em nome de Jesus. Meus amados, amanhã, segunda-feira, estamos na sede, se Deus quiser, no nosso abençoado círculo de oração. A igreja não deve faltar, em especial os obreiros. Precisamos da presença dos obreiros para o círculo de oração amanhã. Deus abençoe irmão Wagner, irmã Rose, lá no Manduca Penteado. Um abraço a todos meus irmãos que participaram, em nome de Jesus. Obrigado por tudo. Deus abençoe.
desilusões. Deixa eu cantar essa canção para que Deus possa tocar no seu coração. Eu me lembro bem das lutas que passei por amar o mundo que me enganou. E eu pensava que feliz era lhe ter. As desilusões, meu Deus, me mostraram que perdi a liberdade que busquei. Quando eu vi que um vazio se apossou de mim, foi assim. E o que eu tinha sempre tudo foi superficial. E não podia preencher o vazio do meu ser. Amigos ou riquezas não entravam em mim. E o mundo que eu pensei ser liberdade me prendeu. E eu pensava que era tarde pra recomeçar. Eu o fracasso da minha vida e que o câncer na ferida tinha que continuar. E na cadeia dos teus erros levei os olhos para o céu. E uma luz brilhou, brilhou. E uma voz falou: Tu és meu. Eu pensava, Senhor, e eu pensava que era tarde pra recomeçar. Que o fracasso da minha vida e que o câncer na ferida tinha que continuar. E na cadeia dos meus erros levei os olhos para o céu. Uma luz brilhou. E uma voz falou: Tu és meu. O seu nome é Jesus. O seu nome é Jesus. Jesus que me amou. Sua vida libertando. O seu nome é Jesus. O seu nome é Jesus. Jesus que me amou. Jesus que me amou. Ele hoje está tocando e as cadeias estão quebrando. Quebra cadeias nessa noite, Senhor. Quebra cadeias nessa vida, meu Deus. Aleluia. Eu pensava que era tarde, Deus, mas para ti nunca é tarde, Senhor. E eu pensava que era tarde pra recomeçar. Que o fracasso da minha vida e que o câncer na ferida tinha que continuar. E na cadeia dos meus erros levei os olhos para o céu. E uma luz brilhou. Ela brilhou. E uma voz falou: Tu és meu. O seu nome é Jesus. O seu nome é Jesus. Jesus que me amou. Jesus que me... Ele hoje está falando, cante. Ele hoje está falando, sua vida libertando. O seu nome é Jesus. O seu nome...
Jesus que me amou, diga isso. Jesus que me amou.